8h04, estamos de volta agora na segunda hora com o Repórter Difusora. Nós conversamos, acho que há pouco menos de um mês, com Vanderly, uma farmacêutica que tem uma formação hoje em ozonioterapia, e ela falava pra gente, inclusive esse assunto gerou, sofri bullying aqui, mas respeito as colocações que foram feitas, mas olha, o mundo evolui. A única coisa que não evoluiu nesses últimos milhares de anos foi a casa do João de Barro. A casa do João de Barro continua do mesmo jeito, mas mesmo assim, o João de Barro, ele sabe, se o vento está forte, ele nunca faz a casa, aquela boquinha da casa fica de frente para o vento. Não, ele protege. Se observarem, o vento sopra, então ele protege a parte do fundo. Fora isso, gente, tudo vai evoluindo, a humanidade sempre evoluiu. Os tratamentos também, eles vão sofrendo alterações e com o tempo a própria neurociência tem mostrado uma série de procedimentos que a gente aos poucos vai descobrindo. E eu fiz um contato há uns dias com o Marcelo Rosa, que é o nosso representante lá em Brasília, no Conselho Federal de Farmácia, e soube que Marcelo estava ligado àquela decisão, àquela regulamentação que aconteceu em Brasília. Agora estou falando para futuros farmacêuticos ou mesmo farmacêuticos, gente de área médica, gente que tem doenças e que viu falar aqui de ozonioterapia. Esse é um dos temas que a gente vai colocar aqui no programa. Marcelo, primeiro, bem-vindo aqui ao Repórter Difusora. Robson, bom dia. Eu queria agradecer esse contato que você teve comigo, porque para mim era uma verdadeira missão conhecer você pessoalmente, porque eu estava até brincando, li uma mensagem do Henry Ford, desculpa, e eu lembrei, eu disse, eu vou fazer um trocadilho lá. Eu sou um Ford, eu sou um farmacêutico ouvinte do Repórter Difusora. Todo santo dia eu ouço esse programa. Farmacêutico ouvinte do Repórter Difusora, pronto. Temos uma nova nomenclatura. Exatamente. Bem-vindo. Então é uma honra estar aqui com você, porque você também é farmacêutico, formado aqui no Maranhão, né? Eu digo que eu sou um honorário. Eu permaneço aqui fora ali da profissão em tese, mas eu estou aqui focado, e esse assunto que nos coloca dentro da profissão é sempre um motivo de esclarecer. Acho que um programa de rádio ele precisa esclarecer essas coisas. Então me conta, como é que começa isso? A Vanderly, que é uma grande profissional da área, você viu, acompanhou o trabalho dela, você já esteve à frente do Socorrão aqui? O Socorrão foi o Socorrão 1, eu já fui diretor administrativo e financeiro do Socorrão 1, conheço todos os profissionais, e na verdade eu trabalho com a Vanderly, eu sou funcionário efetivo concursado do Socorrão 1 há mais de 12 anos, né? E eu trabalho com ela lá no hospital. E eu queria chamar a atenção que o Hospital Socorrão 1, ele tem alguns dos mais brilhantes profissionais de todas as áreas, né? Nós temos grandes médicos, grandes farmacêuticos, grandes enfermeiros, os maiores profissionais mais capacitados estão lá. Podem estar no serviço privado também, né? Que a maioria dos profissionais de saúde estão no serviço privado e serviço público. Mas o Socorrão é referência em seus profissionais. E por isso salva muitas vidas também, né? Nós temos em torno de 10 mil atendimentos no Socorrão e temos em média 100 óbitos, ou seja, em torno de 1% de óbitos dentro daquele hospital, que com todas as dificuldades, com todas as faltas de medicamento, com falta de estrutura, tem grandes profissionais que fazem o máximo para salvar as pessoas, né? Então, como eu estava dizendo, eu trabalho com a Vanderly, eu passei um tempo emprestado para o governo do estado, fui secretário adjunto da saúde por 4 anos, né? Trabalhava com o Dr. Carlos Lula, meu grande amigo e grande referência. Tive que retornar aos meus vínculos, que eu estava afastado há 4 anos, a gente não pode ser cedido mais do que 4 anos para um outro órgão. E quando eu retornei, eu vi aquele trabalho brilhante. Eu acho que você viu os slides do trabalho que tem sido feito no Socorrão pelos farmacêuticos, e é uma equipe. A doutora Vanderly está à frente, mas tem a doutora Cristiane, o doutor Raimundo Hélito e outros profissionais, a doutora Jéssica, que é uma recém-formada brilhante, né? Nós temos profissionais brilhantes saindo das universidades, e um trabalho de recuperação de pacientes que estavam na fila de amputação, né? E aí entra essa questão do bullying. A gente não está querendo confrontar os tratamentos tradicionais. Nós estamos querendo oferecer mais uma alternativa para que o paciente tenha uma esperança de tratamento e cura, né? Então as práticas integrativas, elas vêm para isso. E a ozonioterapia há muitos anos é reconhecido pelo Ministério da Saúde dentro das práticas integrativas e complementares. Dentro das práticas integrativas e complementares estão a acupuntura, tá, a fitoterapia. A doutora Kaline esteve aqui, eu acho que anteontem, né? Uma profissional também brilhante, hoje referência nacional, porque conseguiu absorver os ensinamentos da professora Terezinha Rego, que é a nossa referência maior, né?
E as práticas integrativas e complementares, elas vêm sendo reconhecidas pelo Ministério da Saúde na maioria dos países, né, na Europa inteira. A Espanha, como a doutora Vanderly disse, ela está indo fazer um curso lá porque a Espanha é referência nessa área. E nós temos aqui no Maranhão pessoas trabalhando com essas práticas e fazendo um grande trabalho, um diferencial. Quando eu cheguei lá e ela me mostrou o trabalho, eu disse para ela, não, nós vamos ter que levar para o plenário do Conselho Federal de Farmácia para a gente mostrar para o Brasil o que está acontecendo aqui no Socorrão 1, né? E dessa forma nós fomos, eu pautei, pedi para o presidente do Conselho Federal, que é um grande presidente, Dr. Walter Jorge, um cara de visão muito aberta, e eu queria chamar a atenção para isso, porque ele, desde que assumiu em 2012 o comando do Conselho Federal, ele conseguiu mudar a perspectiva do farmacêutico no Brasil. Nós tínhamos aquela perspectiva do farmacêutico atrás de um balcão, muitas vezes sem função, porque Exatamente. o próprio dono da farmácia não queria que ele fizesse nada, era para estar ali porque era obrigado pelo Conselho. E a perspectiva mudou, porque nós trouxemos o conceito que tem no mundo todo do farmacêutico cuidador, o farmacêutico que cuida do paciente. Não é o farmacêutico que cuida da caixinha do medicamento. É o farmacêutico que sabe os dados clínicos do paciente, que acompanha o diabetes, que acompanha o hipertenso, que sabe cuidar da criança, que sabe cuidar do idoso. E isso tem sido mudado de 2012 para cá, né? E dessa forma nós pautamos, o Dr. Walter aceitou a pauta, nós levamos para lá, e quando ela apresentou esse trabalho, eu via os conselheiros do Brasil todos chorando, porque viam uma criança que estava com a perna na fila de amputação, sendo tratada com ozônio, também com os outros métodos tradicionais, mas o ozônio acelerou, e essa criança saiu de lá do Socorrão curada, andando, com a sua perna sarada. E os outros casos, muitos outros casos que foram mostrados. Dali, nós pautamos e colocamos em consulta pública. O que é a consulta pública? O Conselho Federal pega uma proposta de resolução para normatizar uma área e coloca no site para que as pessoas contribuam. E tiveram milhares de contribuições, tanto de profissionais farmacêuticos quanto de profissionais de outras áreas. E na última plenária, dia 30 de janeiro, essa resolução se tornou realidade. Ela foi aprovada no plenário por unanimidade, e agora o farmacêutico tem a ozonioterapia como uma prática regulamentada para que ele possa exercer. E acaba com essa história, por exemplo, que ocorreu em vários hospitais, de outros profissionais barrarem os farmacêuticos. Hoje nós temos autoridade clínica para nós mesmos prescrevermos a ozonioterapia. O paciente assina um termo de consentimento e nós podemos fazer sem autorização de qualquer outro profissional. Tá certo? E eu quero que fique bem claro aqui uma coisa. Nada de guerra. Qual é o que está em jogo? É um paciente que pode ficar amputado. Eu ouvi, inclusive, aqui várias vezes de Marcos Pacheco, meu amigo de longa data. Marcos me falou aqui da quantidade de pés amputados. Existem muitos diabéticos que se cuidam, no Socorrão a mas gente muitos tem que em não. média 2 pés amputados por dia. Entendeu? 2 por Em dia. média por dia. Claro que tem dia que não amputa nenhum, mas tem dia que amputam 6, né? Então, assim, a média Essa é a média. Então, uma pessoa, gente, com o pé é uma coisa, outra pessoa sem o pé. Então, que fique bem claro, porque eu sofri bullying aqui de alguns profissionais, respeito, repito, eu acho normal essa coisa das ideias, mas é preciso que a gente também avance de olho no paciente. Tem gente que foca a doença, não, o foco é o paciente. Exatamente. Isso é uma coisa que a gente tem aprendido, tentado aprender essa filosofia ao longo, desde eu fui para, inclusive, eu cheguei a cursar terapia ocupacional durante 4 ou 5 períodos, e fui para lá porque eu via essa possibilidade de ver o que a gente chama de praxis total, de ver o paciente sob o ponto de vista psicológico, sabe, o lado dele emocional, o lado dele da socialização, porque uma pessoa sem um pé, ele fica com dificuldade de ir aos lugares até, gente, entendeu? Exatamente. Eu cruzei com um amigo meu de Gonçalves Dias, e ele deve estar me ouvindo agora, era um excelente jogador de futebol. Olhei ele ali na praça, no Complexo Deodoro, sem uma das pernas, e ele disse: Robson, eu vacilei, eu não me cuidei. Então, estou colocando esse assunto, e é o motivo de Marcelo estar aqui, primeiro para que a gente fale de que existe essa luz agora. O farmacêutico está regulamentado. Exatamente. Ele não pode ser impedido, porque em alguns lugares eu soube que houve impedimentos. Não vou citar lugar, cada um coloca aquela pulsa de coberta. Isso não é mais importante. Nossa intenção, Robson, não é confrontar profissionais nem práticas nenhum. terapêuticas. Nós temos que somar. Por isso o nome é práticas integrativas, porque integra vários procedimentos.
e complementar. A gente não quer... Eu estava na rádio, numa outra rádio, não sei se eu posso falar o nome, Rádio Timbira, mas não tem problema. É uma rádio institucional. E lá eu falando de várias situações sobre o risco da automedicação, porque isso é um tema recorrente e é um risco para a saúde pública, é um dos maiores riscos hoje. E uma pessoa ligou ao vivo e perguntou: eu sou diabético, eu tomo 10 unidades por dia e uma vizinha minha me passou uma garrafada. Eu posso tomar essa garrafada e deixar de tomar insulina? De jeito nenhum. Entendeu? Primeiro que garrafada, e aí a Kaline vai voltar aqui várias vezes, a garrafada para nós que somos profissionais, ela não é uma referência, porque a garrafada mistura uma opção de coisa que a gente não sabe o que é, né? Muitas plantas que podem até somar efeitos e causar um prejuízo para a saúde. E segundo, que um diabético que já toma insulina, ele não pode abandonar seu tratamento, não pode abandonar a insulina, tá certo? O que as práticas integrativas vêm trazer é mais conforto e qualidade de vida e, às vezes, diminuir o uso do medicamento em quantidade. Às vezes, um hipertenso que toma medicamento 2, 3 vezes por dia passa a tomar menos vezes com o uso de uma planta que melhora a circulação, que melhora a diurese, a pessoa urina melhor e consegue reduzir a pressão arterial. Mas a gente não vem aqui para confrontar tratamentos. Eu agradeço aos farmacêuticos do Maranhão, porque meu cargo é eletivo, eu fui votado em 2017, por estar no Conselho Federal de Farmácia, porque lá estão as maiores referências do Brasil, e eu estou lá, são 27 conselheiros que são referências em suas áreas. Nós temos professores, doutores, reitores de universidade, e eu estou naquele meio. E como eu fui escolhido pelo presidente para estar na comissão Comissão de Legislação e Regulamentação, desculpa, essa comissão é quem regulamenta. São 6 pessoas de notável saber do Brasil que estudam para regulamentar as áreas. Então, na área da ozonioterapia, nós tivemos que estudar muito. E nós vimos a fundamentação teórica da questão da ozonioterapia. Como é que o ozônio age na parede bacteriana, na parede celular da bactéria. Ele destrói os lipídios da membrana celular, a bactéria morre em determinada concentração. Ele consegue ativar as células do corpo para produzir substâncias que recuperam os tecidos. Ele consegue reativar os leucócitos, os glóbulos brancos, para que eles ajam melhor, as defesas do organismo. Então o ozônio ele tem uma série de ações que melhoram o funcionamento do organismo e destroem os micro-organismos que estão atacando, e por isso há uma recuperação. É claro que ninguém vai abandonar o uso do antibiótico. Exatamente. O antibiótico ele é utilizado e deve ser utilizado, né, no tratamento de doenças como essa, com essas feridas, tá certo? Mas o ozônio ele consegue melhorar e acelerar a cura daquele paciente. Então a gente não pode abandonar uma prática terapêutica dessa que tem fundamentação teórica, tem evidências. A gente trabalha hoje com a medicina e com a saúde baseada em evidências. O que são as evidências? É a gente tratar e observar o efeito, né? Não é só a questão da teoria, é a prática dando resultado. E a ozonioterapia tem ampla literatura comprovando que o resultado é efetivo. Eu estou conversando exatamente com o Marcelo Rosa, que é do Conselho Federal de Farmácia Maranhense, para que a gente coloque isso bem claramente. Eu acho que, eu tenho conversado inclusive aqui com a própria Kaline a respeito disso. Não é para abandonar. Eu vou dar o meu exemplo, eu sou diabético. Eu tomo metformina uma quantidade muito grande e isso tem repercussões no meu organismo. E eu tenho consciência também que quando você coloca um medicamento, substituindo uma função que é do pâncreas, meu pâncreas tem uma tendência a dizer, tem remédio, então agora eu não vou funcionar. Exatamente. Eu corro esse risco. Exatamente. A gente sabe disso. Então o que eu estou fazendo nesse momento? Fazendo as integrativas. Vou incluir um remédio desse natural, uma dessas plantas, para reduzir o meu uso de metformina, por exemplo. Exatamente. Então, eu não vou abandonar o remédio que faz com que caia os meus níveis de glicose, mas ao mesmo tempo eu posso reduzir. É isso que é. Por isso que é a história da integrativa. Exatamente. Então, elas adicionam, são adicionadas dentro do tratamento. É mais um arsenal terapêutico dentro de um contexto que o paciente está necessitando, né? E aí, Robson, eu chamo a atenção porque eu tenho peregrinado desde que eu entrei no Conselho Federal de Farmácia, mas na verdade eu venho trabalhando há muito tempo com a profissão farmacêutica. Já fui presidente do sindicato, já fui conselheiro regional, e eu tenho militado muito em conscientizar a população, porque a população ela é exposta a muitos riscos de forma até agressiva por conta de propagandas
mercantilistas, por conta de ofertas enganosas de medicamentos. Que eu acho um absurdo em relação a medicamentos. Exatamente, Eu, em relação a medicamentos. acho... E por isso eu tenho sido muito rígido. Eu fui fiscal do Conselho Regional de Farmácia, aliás, foi o meu primeiro emprego. O primeiro concurso que eu passei foi para fiscal do Conselho, passei 4 anos fiscalizando. Já fui superintendente de vigilância sanitária. Então, assim, a minha visão é muito rígida em relação a isso. Muitas vezes, as pessoas são expostas a propagandas enganosas. Na própria ozonoterapia, já tem gente utilizando isso para dar cursos e prometendo que é uma solução milagrosa para todos os problemas. E não é. A gente está aqui conscientizando que é uma prática terapêutica eficiente, mas que tem que ser utilizada por profissionais capacitados e que entendam do assunto. Segundo, a questão do medicamento nas farmácias e drogarias, só sob orientação de profissional habilitado. O médico prescrevendo, o farmacêutico atendendo de forma responsável e orientando de forma responsável. Hoje o farmacêutico, como eu disse para você, tem a prática do cuidado e a prática clínica já regulamentadas. O Conselho Federal regulamentou em 2013, né, a questão do consultório farmacêutico, a prescrição farmacêutica, justamente para ir na contramão da questão da automedicação. O paciente que não tem condições, que não teve acesso ao sistema de saúde, pode procurar uma farmácia e pedir a orientação do farmacêutico sobre o uso do medicamento. E para isso nós temos que estar capacitados para orientar, né? O farmacêutico não pode ficar estagnado, tem que ter conhecimento, tem que estudar, tem que se capacitar, fazer especialização para poder cuidar das pessoas. Hoje, no mundo todo, nos Estados Unidos principalmente, as farmácias já estão sendo incluídas na atenção primária à saúde, na atenção básica, porque é uma forma de dar acesso às pessoas a um profissional capacitado que vai cuidar daqueles agravos que podem ser cuidados, por exemplo, num posto de saúde. Uma criança com diarreia pode ser cuidada na farmácia, ela pode ter orientação do farmacêutico. Claro que o farmacêutico vai estar capacitado para encaminhar para o serviço de saúde, para um hospital, se necessário. Um hipertenso, um diabético que precisa de acompanhar a glicemia, precisa acompanhar a pressão arterial, ele pode ir à farmácia, e várias redes de farmácia já estão oferecendo esse serviço, né, para verificar a pressão, anotar a pressão, verificar o peso, orientar quanto à alimentação, né, e orientar o idoso sobre medicamento. Todo idoso, praticamente todas as pessoas que chegam à idade mais avançada precisam de vários medicamentos, são polimedicados. E às vezes vão a vários profissionais médicos e dentro desse contexto os médicos não observam, e às vezes não dá tempo de fazer uma anamnese melhor, não observam que outros medicamentos já estão sendo utilizados. Quem vai fazer essa conciliação medicamentosa é o farmacêutico na hora do atendimento. Ele vai observar se os medicamentos são compatíveis ou não, se esses medicamentos podem causar um prejuízo, se somados os efeitos, e ali ele vai intervir para que o paciente não tenha um agravo maior, tá certo? Então, assim, é essa nova realidade da profissão farmacêutica e é essa realidade que as farmácias vão ter que se adequar. Porque em 2014 o Congresso Nacional regulamentou a farmácia como um estabelecimento de saúde, porque até 2014 era um comércio. Por isso que tinha aquelas práticas de vender chinelo, vender brinquedo, vender livro. Hoje a gente está caminhando para não ter mais isso. E os cuidados à população têm que ser feitos dentro da farmácia. Nos Estados Unidos, os planos de saúde, lá não tem saúde pública como nós temos aqui, né, o SUS. Lá os planos de saúde perceberam que se eles não fizerem atenção primária, eles vão gastar muito mais na internação. Exatamente. Não é isso? Então, eles estão credenciando as farmácias e os farmacêuticos para fazerem um cuidado na atenção primária, cuidado do diabético, do hipertenso, do doente crônico, da criança até uma certa idade, os idosos, para que essas pessoas não tenham seu quadro agravado e não precisem de uma internação. Porque um dia de UTI pode ser muito mais caro do que 20 anos de tratamento na atenção primária. Marcelo, obrigado pela consulta que a gente fez aqui para você. Esse material, inclusive, eu vou deixar disponibilizado em nosso podcast da rádio, no Spotify, para que as pessoas possam acompanhar. Vou colocar também em minhas redes, tá? O pessoal que me acompanha em redes, porque é uma conversa necessária até para futuros profissionais, aqueles que estão almejando fazer hoje o Enem, né, vestibular, o Enem, para farmácia, para entender, porque muita gente ainda viu o farmacêutico como aquele cara ali estático, parado, como você disse. O dono da farmácia é obrigado a ter um farmacêutico. Então o cara ficava sentado ali dizendo bom dia para o pessoal que chegava, e a gente está vendo que é totalmente diferente agora. Eu já passei por isso, Robson. Eu trabalhei numa farmácia, não vou dizer o nome, mas lá no Parque Vitória,
e que o dono da farmácia disse que não era para eu fazer nada. Senta bem aí, se o conselho passar, tu tá aqui sentado. Mas não é isso que a gente quer. Nós queremos ser reconhecidos, ter uma remuneração digna, que o farmacêutico ainda é mal remunerado. E se nós tivermos conhecimento e a população passar a reconhecer o profissional farmacêutico como indispensável, né? Se uma pessoa entrar numa farmácia ou numa drogaria e perceber que lá não tem farmacêutico, ela sair e for para outra que tem um farmacêutico, ela vai, o dono da farmácia com certeza vai valorizar mais o farmacêutico, né? E aí nós vamos ter uma realidade diferente, com possibilidades melhores para que, a população seja bem atendida. Conversei aqui com o Marcelo Rosa, que é do Conselho Federal, maranhense, Conselho Federal, e que colocou a gente bem atento aqui a uma série de fatos. Espero que até um dia desse a gente possa voltar aqui para colocar novos assuntos na pauta, Fico Marcelo. à disposição, com certeza. É uma das missões do Conselheiro Federal informar a população. Essa é uma missão institucional, né? Então estamos na missão. Quero agradecer Malu, minha amiga Malu, que é farmacêutica, companheira também de profissão dos dois aqui, foi que me intermediou essa conversa com o Marcelo aqui no programa. Obrigado, Marcelo. A gente vai para o intervalo, o Repórter Difusora volta já já.